A automação, que é um assunto que vai levar muito mais tempo, mas basicamente aqui, o que que acontece? Nós temos 2 componentes, tá, que a gente utiliza. Um é um pacote extra, um plugin nosso que a gente desenvolveu chamado Atmosphere. E ele depende que o Sphere, que o agent já esteja na máquina para você instalar ele. Ele é só um pacote a mais que vai ser instalado no diretório do agent, para que ele permita executar automações naquela máquina remota. Então, por exemplo, se eu quiser automatizar processos que não tenham necessidade de acessar um host remoto, eu posso rodar essa automação na instância do servidor do Simon. Então, ele vai rodar a automação aqui dentro e vai acessar uma API, vai acessar um firewall, talvez, alguma coisa, criar uma regra nova, mas ele não vai ter o poder de ir naquela máquina X remotamente e executar um comando, às vezes, de recuperação de um serviço que caiu. Para isso, você precisa instalar adicionalmente esse pacote, que ele vai permitir que seja feita uma automação remota. Por que que a gente separou ele em 2 pacotes diferentes? Por que que ele não vai junto com o agent? Porque ele exige, pelo menos 500 mega a mais de espaço em disco na raiz daquele sistema operacional. Então, no caminho raiz, no caminho root, mais precisamente na pasta /opt, que se você tiver um ponto de montagem específico para ela, ele vai entrar nesse volume. Ele já usa pelo menos, eles já exigem pelo menos 200 MB de espaço em disco para instalar o agent. Ele não usa todo esse espaço, né, mas ele precisa às vezes gravar algumas métricas quando o host não conseguir falar com o Simon para enviar essas métricas, então ele armazena temporariamente por algumas horas essas métricas no disco. Então, por isso que a gente pede um pouco mais de espaço, tá? Então, para quem quer habilitar automação remota, ou seja, a capacidade do Atmos do lado de cá, acessar o Sphere Agent lá no servidor remoto e executar uma automação local lá, ele precisa de ser instalado um pacote. Então, para ficar mais claro para vocês, você já tem um filtro aqui no lateral que te indica qual host tem automação disponível, ou seja, foi instalado um pacote de recuperação lá dentro. Para você ter uma ideia, aqui na UF a gente tem umas automações bem complexas que já rodam, mas a maioria delas hoje não depende que eu tenha um acesso ao servidor remoto, certo? A maioria roda com uma API, ela acessa algumas APIs, eu vou até dar um exemplo depois, mas a gente entra em automação outro dia, eu detalho melhor nesse dia a seguir. Mas aqui, basicamente, ele tem dois, não, esse aqui, o primeiro aqui é um de teste nosso, do Simon, é um nó do Simon, mas esse de baixo aqui é uma virtualização que eles têm, acho que de proxy web, se eu não estou enganado, de homologação, e eles fizeram um teste justamente para recuperar processos web. Então, deve entrar, esse roxo, acho que ele está até sem, o agent já está até desabilitado lá, que é ambiente de homologação, mas ele basicamente consegue executar a automação de recuperação de um Apache, de um Tomcat, às vezes de uma SQL, se tiver instalado lá. Então, você configura, cria uma automação no fluxo e aponta para esse servidor. Aí sim ele vai conectar com o Sphere Agent, fazer toda uma camada de segurança para transitar essa informação de automação, e aí ele executa remotamente nessa máquina. Perfeito?